Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto aqui com a presença do José Flávio Ferrari e da Mariana Duarte. E peço aqui para que os nossos convidados se apresentem aos nossos ouvintes. Meu nome é José Flávio Ferrari, sou professor de Direito de Execução Penal e advogado criminalista. Tem um perfil lá no Instagram chamado Puxando Pena, que eu trago umas temáticas relevantes sobre execução penal. Meu nome é Mariana, eu sou defensora e estou na coordenação do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria de São Paulo. Muito bem, hoje viemos aqui com esses dois convidados para falarmos sobre a privatização do sistema carcerário, essa proposta de parcerias públicos-privadas, né? Ainda mais a situação ali no Rio Grande do Sul, em Erechim. Então, é uma questão problemática pela nossa visão, né, de considerar ou não o sistema carcerário como um serviço que pudesse ser mercantilizado. Então, a gente vai ter esse bate-papo a respeito dessa situação. Então, já para os convidados, eu já coloco a primeira pergunta. Se poderiam fazer uma introdução para os nossos ouvintes do que se trata essa proposta, né? Se é realmente uma privatização, se é só uma parceria público-privada, se puderem, então, expor para os nossos ouvintes. Augusto, José Flávio, então vamos lá, né? Falar desse tema que não é novo, mas que infelizmente está em alta aí. Ele sempre volta para assombrar a gente. O que está acontecendo lá no Sul? Tem um edital aberto para a construção do Presídio de Erechim, que é um município no Rio Grande do Sul, e a gente tem um leilão previsto já para o dia 6 de outubro aí desse ano, né, 2023. Esse edital estava suspenso pela Justiça, mas a liminar que foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul caiu. E do que se trata esse edital? É um edital de PPP, né, de parceria público-privada, para a construção desse presídio de Erechim e também para gestão prisional, em uma série de serviços que são essencialmente públicos, aí de gestão desse sistema. E para isso, tem uma previsão aí de dispêndios do BNDES, que é um banco de desenvolvimento, né, que não deveria estar voltado aí para essa questão prisional, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento social, para subvencionar a construção desse presídio com 150 milhões de reais, está no site oficial aí do BNDES. E, além disso, a empresa vencedora, ela vai ser remunerada aí pelo poder público, com a gestão de uma concessão pública de 30 anos, dos serviços de instalações, limpeza, apoio logístico na movimentação das pessoas presas. E isso também contando com uma normativa recente, aí de um decreto de abril também desse ano, do governo federal, que possibilita as debêntures incentivadas, que são incentivos com isenções fiscais, para que então a empresa privada ela possa buscar no mercado financeiro financiamento realmente dessa empreitada. E você, Zé Flávio, gostaria de acrescentar uma questão a respeito dessa proposta, né, que a professora Mariana citou? Então, Augusto, essa proposta, como a própria doutora mencionou, não é nova. É algo que já está sendo discutido há muito tempo, ainda mais nessas novas perspectivas extremamente capitalistas e neocapitalistas, né, que a gente vive. E, na verdade, assim, não é uma questão nova brasileira. Isso já tem aplicação na América do Sul, já tem aplicação em outros países. E logo mais a gente vai discutir sobre alguns resultados que nós tivemos inicialmente nesses países, aqui mesmo na América do Sul. Mas, a princípio, é, de fato, a extensão do Estado a partir de entes privados. Nós sabemos, Augusto e Mariana, e quem está nos ouvindo, que as empresas privadas, elas visam uma única coisa, né, que é o lucro. E isso fica ainda mais claro com a possibilidade de você pedir no mercado de capitais,
né, mais valores e valores para a gestão, e você precisa, por outra via, dar uma contraprestação para quem está investindo nessa ideia, nesse trabalho. Então, vamos lá. Nesse primeiro projeto piloto, eles vão ter que dar ainda mais ênfase, né, ao lucro e mostrar que esse projeto é viável. E como que a gente vai fazer isso? Essa é a questão que a gente tem que levantar. A gente até havia conversado nos bastidores, é transformar a questão da mercantilização da vida, né, principalmente com a ascensão do neoliberalismo ali a partir do início dos anos 70, lembrando que o Chile de Pinochet foi a primeira experiência neoliberal, né, que houve no mundo, né, foi um laboratório neoliberal, e a partir disso ali, governo Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, fomos tendo cada vez mais um enxugamento do Estado, uma ascensão desse capital neoliberal, principalmente com a derrocada do bloco soviético, né? Então aí que veio com tudo mesmo o fim desse estado de bem-estar social e a privatização de serviços públicos. E com isso a gente até discutiu que hoje serviços públicos ou serviços, né, que deveriam, né, ser vistos como direitos básicos de qualquer cidadão, são colocados como mercadoria, né? Seja lá a saúde, a educação. E agora estamos a um ponto que o avanço do capital com o objetivo do lucro está aí buscando uma privatização do sistema carcerário e com isso visar lucro, né? Lucro com a restrição da liberdade de pessoas, né? Então, enfim, algo que a gente pode analisar de tantas formas, né? Mesmo do aspecto moral. E eu já também coloco para os convidados, né? A partir do ponto de vista de vocês, quais seriam as problemáticas da privatização de um sistema carcerário, de colocar ali uma empresa que visa lucro, gerindo, né, esse sistema? A gente tem um sucateamento do sistema prisional, né, e isso não é um acaso, e isso é utilizado como uma pretensa justificativa aí para a privatização. Então, isso vai acabar gerando mais sucateamento nessa lógica de lucro, de mercantilização da vida, né, dos corpos negros encarcerados, e com a redução de custos, a pretensa redução de custos, né? E de custos para quem? Então, há uma redução dos custos ali dentro do sistema prisional, o que não significa que o Estado ele vai gastar menos, porque esse preso ele vai custar mais caro, né? E a gente vê as experiências já no Brasil, América Latina, como a gente também estava conversando, e nos Estados Unidos, que está inclusive num processo de reversão dessa política. E ainda assim, hoje a gente conta com mais de 30 unidades que estão sob gestão privada, ou pelas PPPs, ou pelo modelo de cogestão, e a gente continua insistindo nesse modelo bastante falido, né? Um problema muito grande aqui do aspecto da Defensoria Pública é que essa gestão penitenciária privada, ela fere de morte a prerrogativa de atuação exclusiva da Defensoria Pública, prevista na Constituição, então, para assistência jurídica gratuita às pessoas presas. Porque essa empresa concessionária desse serviço, ela vai contratar advogados para fazer a defesa das pessoas presas. Então, a empresa ela contrata os advogados para fazer a defesa. Aí, se o preso relata uma violação de direitos, quem vai fazer a defesa dele é o advogado contratado pela própria violadora de direitos. E quem vai fazer a defesa nos processos disciplinares para apurar se houve ou não a falta é o próprio advogado contratado pela empresa, né? Então, a empresa ela só lucra, porque essas empresas ganham por pessoas presas. E esses contratos possuem, inclusive, taxas mínimas aí de ocupação dos estabelecimentos prisionais, contribuindo também para o encarceramento em massa, num país que ocupa desde 2017 o ranking em terceiro lugar aí no ranking de pessoas encarceradas, né, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China, que estão reduzindo seus encarceramentos, contrariamente de nós, e no ranking de mulheres presas, que a gente ocupava o 4º lugar até ano passado, nós subimos para a 3ª posição. Mariana, eu queria fazer um comentário sobre isso. A gente consegue pensar em várias formas de uma empresa privada ganhar dinheiro dentro do sistema, e tem uma em especial que já está acontecendo há vários e vários anos, só está aumentando o lucro dessas empresas e a atividade dessas empresas dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema carcerário, que é a monitoração eletrônica. Eu acho que a gente não pode deixar
passar esse podcast aqui também sem comentar isso, que é, para mim, algo extremamente relevante. Nós tínhamos, em 2012, um número irrisório de tornozeleiras implementadas. De lá para cá, lógico, dadas situações, dadas a inexistência de vaga suficiente, regime semiaberto, alguns juízes que tiram normas, inclusive digo ministros, que tiram normas de suas cabeças para justificar tornozeleira no regime aberto, que é uma norma ilegal e inconstitucional, porque tem um veto presidencial que foi avalizado pelo Congresso Nacional, que também não é sequer lembrado nos votos. Mas o que eu digo é o seguinte: nós temos hoje já um lucro completamente absurdo dado na mão de pouquíssimas empresas que lucram muito com o uso de tornozeleira. E o uso de tornozeleira está aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu vou falar abertamente porque isso está no site da empresa. Tem uma empresa chamada Spacecom. Essa empresa, Spacecom, ela no site dela está escrito que ela atua em pelo menos 17 tribunais e que gere sozinha mais de 400 mil tornozeleiras. Nós estamos falando aqui de processos, de pessoas que estão respondendo processos com o uso de tornozeleira, além daquelas pessoas que também cumprem pena. E vamos dizer que essas tornozeleiras são todas alugadas por um valor mensal e etc. Além da manutenção, além do custo do Estado na gestão dos sistemas, além do custo do Estado, se eventualmente tiver uma quebra dessa tornozeleira e que não é responsabilidade direta do apenado, mas tem que entrar com uma ação regressiva do Estado contra essa pessoa para pagar essa empresa privada. Então veja, imagina isso, imagina quantas pessoas, imagina o lucro dessa empresa, tá? E nós estamos falando de uma única frente de atuação dessa empresa privada no sistema prisional. E agora a gente está entrando em outra, inaugurando outra temática, não inaugurando, mas trabalhando de fato na construção. E isso aqui, na verdade, a construção de presídios já foi absorvida, né, na nossa realidade por empresas privadas, porque o Estado de fato não tem condição de fazer isso. Mas particularmente eu vejo isso, ok, construção de presídios, apesar de construção de presídios ser algo completamente ilógico do ponto de vista de política criminal, porque ninguém quer mais e mais pessoas presas, só que é isso que está acontecendo. E daí, para construir presídios, pagar as instituições privadas, precisa prender mais gente. E por outro lado, agora nós inauguramos um outro viés, que é gestão do sistema prisional. E, mais uma vez, essa empresa vai visar lucro. Ela tem um número mínimo de pessoas privadas de liberdade na unidade que ela tem que ter. Isso não faz sentido, tá? Por quê? Porque nós sabemos quem são os detentores de poder. Nós sabemos quem criam as normas, quem aplicam as penas, quem são os lobistas mais fortes que nós temos no país. E é quem tem capital financeiro. E essas pessoas, então, conseguem fazer e manejar suas estratégias para forçar, talvez, mais prisões, mais pessoas encarceradas, mais lucro na mão dessas pessoas. Sem contar empresas de fora que também conseguem ter seus sistemas implementados, de suas plantas de trabalho dentro dessas fábricas /cárceres. E aí sim, gerar mais e mais dinheiro, tá? Deixa eu terminar essa minha fala, essa fala com um caso que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Uma instituição de lá não fornece sequer o mínimo existencial para essa pessoa privada de liberdade. Não dá. E está acontecendo agora, o Augusto comentou comigo, agora em Piraquara, né? Que a instituição não dá escova de dente necessária, não dá sabonete, não dá roupa, não dá o mínimo existencial de fato para essa pessoa. Só que dentro da unidade prisional tem um mercado privado, que essa empresa privada também vai lucrar sobre o mínimo que ela não fornece. Então tem um mercadinho dentro da unidade prisional que os familiares, as pessoas privadas de liberdade vão poder adquirir produtos de existência, de higiene básica. E aí você, mais uma vez, lucra sobre aquilo.
e como é um produto escasso dentro da unidade prisional, acredito que vai ter também um valor significativo. Enfim, vejam quantas são as possibilidades de uma empresa privada lucrar no sistema prisional. Zé, e só complementando a tua fala, primeiro, você falou encarceramento de pessoas, né? Mas uma coisa que tem que ser deixado bem claro, que esse encarceramento de pessoas, ele tem um recorte de classe. Porque a gente sabe, em regra, quem são essas pessoas. Classe trabalhadora, em regra, preta, pobre, periférica. Lá, de vez em quando, alguém da classe média, né? Um advogado, um médico, lá, de vez em quando, um servidor público. E burguês, acho que assim, o que a gente pode lembrar, talvez um ou outro aí na Operação Lava Jato, o Odebrecht e tal. Mas assim, a gente sabe que, em regra, é classe trabalhadora preta, pobre, periférica. E é uma questão que você veja, é um mercado que gera lucro, né? Como essa questão do mercadinho que você falou, e é um sistema que está totalmente abandonado para essas pessoas, né? Que o Zé Flávio citou, uma carta que eu faço aqui parte do Conselho da Comunidade, né? Aqui de Curitiba, região metropolitana, e tivemos ali acesso a um manifesto, né? Dos presos ali, dos apenados aqui de Piraquara, em que a situação totalmente degradante. O que eles mesmos destacaram no manifesto deles. Eles estão ali dispostos a responder, a cumprir, né, a sua pena, pagar ali pelos seus erros, só que ali está sendo uma forma completamente desproporcional, desumana, cruel, e considerando que boa parte daqueles apenados ali são réus primários, né? Muitas vezes ele preso por causa de lei de drogas, muitas vezes em situações que são crimes que não envolvem violência e grave ameaça, mas sofrem toda essa opressão estatal, esse descaso estatal e, enfim, a pergunta que eu deixo, né, questionamento, como é que vamos devolver, né, essas pessoas para a sociedade, né? Que tipo de pessoa vai sair de lá, né? Essa é a questão. E, doutora Mariana, gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa colocação do José Flávio, ou mesmo da minha? Essa colocação da exploração do trabalho, né, e das próprias vidas, ela é muito relevante, porque com base nesse discurso ressocializador, que não fica em pé nem mais na teoria, existe essa possibilidade concreta e que sempre acontece nessas gestões privadas de exploração do trabalho do preso, de maneira obrigatória. Então, além disso, a gente tem a venda dos produtos por essa empresa privada, né, como vocês bem colocaram. E isso configura exploração do trabalho forçado, não tem outro nome. E isso a OIT já reconheceu nas suas convenções. E quem vai fiscalizar esse trabalho? Ele não segue a CLT, ele não segue a Constituição, ele segue quais lógicas exatamente, né? Então, se a pessoa ela tem que se ausentar para ir até uma audiência e não vai trabalhar, como fica? Então, realmente é a neoescravidão. Não tem outro nome para isso. Exatamente. Eu até fiz um comentário no chat aqui agora. Parece que a gente tá vivendo um feudo de novo. Que a pessoa acorda, trabalha, gere trabalho, né, para quem, vamos dizer assim, cuida daquele cercado. Então você é uma mão de obra barata e tudo que você ganha você tem que deixar lá. E você comentou, Zé, anteriormente a questão dos lobbies, né? Porque assim, veja, gente, é algo assim que a gente tem que pensar e volta e meia eu gosto de fazer uma crítica, porque, assim, principalmente você que é ouvinte, estudante de direito, você tem que pensar que o direito não é algo que simplesmente brota, que vem ou do céu ou brota da terra e surge uma coisa por si só. O direito ele é fruto das relações de poder. O direito é isso, fruto das relações de poder. Então, esse é o problema da nossa democracia liberal, até de uma certa forma da farsa da democracia liberal, pois, como o José Flávio citou, tem empresas privadas que têm o lucro a partir da privatização de determinados serviços públicos. Essas empresas, visando o lucro, elas financiam campanhas, fazem lobbies para membros, né, do Congresso Nacional, deputados ou senadores. E aí? E a pergunta que eu te deixo, você ouvinte que é trabalhador, você se sente representado por essa classe política? Porque temos ali a bancada do boi, a bancada da bala,
a bancada ruralista, né? Tudo. Mas a bancada trabalhadora, ali, a bancada dos servidores públicos, a bancada ali dos estudantes. Então, assim, é uma coisa que tem que ser denunciada, é a farsa da democracia liberal, porque a gente sabe quem tem mais dinheiro e quem mais manda. Então, é nisso que a gente vai vendo essas contradições, né, do nosso modo de produção capitalista e mesmo da nossa democracia burguesa, liberal, que a gente vê que realmente não há uma representação e a gente acaba tendo todos esses problemas, essas contradições sociais voltadas ao lucro de uma pequena parcela da sociedade, uma parcela ínfima da sociedade. E a gente vê essa lógica, né, da mercantilização na tornozeleira eletrônica, como o José Flávio disse, em toda essa questão prisional, como Augusto e José Flávio também disseram. E, além disso, quando a pessoa termina de cumprir pena, se ela sair viva de lá ainda, que tem mais essa, porque ela vai adoecer de causas dentro do sistema prisional e ela vai morrer de causas que ela não morreria aqui fora, ainda vai ter a questão da pena de multa, né, que a gente também não pode deixar de mencionar. Então, as pessoas elas têm que pagar valores que elas não têm condições, porque elas realmente não têm condições financeiras. A gente sabe quem é o público-alvo do sistema prisional, né? São pessoas extremamente vulneráveis e são cobrados valores que elas não vão conseguir adimplir, aí elas não vão conseguir votar, vão ter o Bolsa Família bloqueado, não vão conseguir entrar em outros benefícios assistenciais. Então, realmente vai ter uma penhora aí dos bens da família e elas não vão conseguir pagar esse valor, com uma lógica de que o Estado estaria também arrecadando dinheiro com base nisso, e não está, né? Então, a gente só está massacrando ainda mais essas pessoas e, de um outro lado, a gente vê as empresas lucrando absurdamente com base nesse poder, esse poderoso mesmo, esse poderio econômico que vai acabar ditando todas as nossas regras de política criminal, no sucateamento de política social e da própria vida das pessoas, e a gente mantendo essa lógica de superencarceramento, que é totalmente irracional, não se sustenta, mas não se sustenta para quem? Né? Porque economicamente parece que ela está aí a todo vapor, embora, como a gente tenha dito, isso já se mostrou frustrado, inclusive economicamente, na América Latina e nos Estados Unidos, que tem adotado esse modelo aí desde 80 e que agora está nesse processo aí de reversão, de reavaliação, e a gente investindo de novo nisso, com base no interesse das empresas e do mercado financeiro, e agora por meio dessas debêntures incentivadas. Mariana, eu vou pegar o gancho da pena de multa, mas eu quero muito tratar sobre essas debêntures incentivadas, tá? Muito, mas muito mesmo. Mas eu vou pegar esse gancho da pena de multa e fazer um pequeno adendo. Isso aqui que a Mariana comentou é o efeito criminógeno, né? É o que a gente tem de mais escancarado no nosso tempo prisional, que exige-se uma pena de pagamento de multa e a vida dessa pessoa fica basicamente anulada, ela não consegue fazer nada. E aí, muitas vezes, ela às vezes contratou um advogado, além disso ainda tem a pena de multa, ela tem suas questões pessoais. E como que ela vai fazer para se manter se, enquanto egresso do sistema prisional, ninguém dá oportunidade de emprego para ela? Tem um voto do ministro Rogério Schietti, inclusive, Mariana, obrigado por participar da Defensoria Pública de São Paulo, que é, sem nenhuma dúvida, uma das defensorias públicas que melhor, mais atua e tem mais influência no nosso cenário nacional. Inclusive, eu sou muito amigo de grandes defensores, que eu tenho uma paixão enorme, e assim, eu sigo cada passo desses defensores, sem querer citar os nomes aqui, senão eu vou estar cometendo alguma atrocidade, esquecer de alguém. Mas é o seguinte, olha que legal, tem um voto do ministro Rogério Schietti naquele tema 931, que originalmente eles falaram, olha, pena de multa impede a extinção da punibilidade se não for paga. Beleza. E aí, felizmente, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo falou, ministro, pelo amor de Deus, vamos pautar de novo, pelo menos vamos colocar uma cláusula de hipossuficiência nesse tema, né? E realmente foi o que foi sedimentado. E no voto do ministro Rogério Schietti, que ele pediu novamente para pautar e sugeriu uma alteração na redação do tema, foi o seguinte, nós vivemos hoje num país que tem milhões e milhões de pessoas desempregadas. E pessoas desempregadas livres, sem nenhum obstáculo prisional nas suas costas, sem nenhum rótulo
prisional, sem nenhuma taxação de ex-presidiário. O egresso é ainda pior. A chance de um egresso conseguir um emprego... Eu tenho um cliente agora, eu vim para a iniciativa privada, né? Estou advogando, né, na advocacia criminal, mas eu tenho um cliente que trabalhava numa ótima empresa e aí esse dono da empresa contratou um advogado para fazer um pente fino em todos os prestadores de serviço e descobriu que ele estava cumprindo pena no regime aberto. Primeira coisa que foi feita, foi mandado embora. Então, assim, esse é um efeito criminógeno. A partir do momento que você é taxado como criminoso, você não tem direito a emprego mais. E aí você tem que se valer daqueles pseudo-empregos que são fornecidos para você. Aí você vai trabalhar como entregador de iFood, né? Porque você vai gastar muito mais dinheiro do que você vai receber. Então você vai gastar muito dinheiro fazendo entrega, você vai ganhar, sei lá, R$30 por dia. E com isso você também não consegue pagar a multa, que muitas vezes a gente sabe que é decorrente de tráfico, e a multa chega a R$30 mil. Tá? E esse é o efeito criminógeno. Então essa pessoa não vai conseguir ganhar dinheiro suficiente para se sustentar, para limpar seu nome, para limpar... Muitas vezes a mãe também já está com o nome sujo, porque já precisou se endividar para ajudar a esposa, tá? Então o que eu digo é o seguinte: nós estamos legitimando uma prática completamente absurda desse efeito criminógeno, de permitir com que as pessoas, pela falta de possibilidade de emprego e de ganhos razoáveis, voltem a cometer novos crimes para pagar suas multas, para pagar o Estado, para simplesmente se ver livre de todas essas questões. Inclusive, o indulto e a comutação de 2022 deixou muito claro isso. O valor chega até 17, 30 mil em caso de substituição, né, da pena de prestação de serviço de comunidade por prestação pecuniária. O cálculo também é absurdo. Então, isso gera, logicamente, mais um efeito desse que a gente está anunciando aqui. Então, a Mariana tocou num ponto ali que, de fato, me machuca muito, que é uma coisa que a gente estuda, ainda que veja algum avanço ali em diante. O STF agora, a terceira sessão, está discutindo se não pagamento de multa pode servir de obstáculo para a progressão de regime. E aí eu tenho um problema no sentido de que o próprio STJ já fala que porque não adimple o requisito subjetivo de que não está arrependido. Enfim, é um negócio absurdo. Mas, Mariana, isso me machuca muito, né? Saber desse cenário, enxergar e estar de mãos atadas para não conseguir mudar. E aí eu queria você falar um pouquinho mais, e aí pode inaugurar também a questão das debêntures do mercado financeiro, que isso é um negócio complicado. Nossa, são tantas violações, né? E é tão simbólico também a gente estar tratando isso nessa semana em que a gente está tendo a revisão do Brasil no Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. E a gente levou, inclusive, pela Defensoria de São Paulo, né, pelo Núcleo de Situação Carcerária, junto com a Defensoria Pública da Paraíba, Instituto Pro Bono, IBCCRIM e Conectas, essa questão da pena de multa. E o tema 931 do STJ realmente não resolveu o problema, justamente porque o que seria hipossuficiência? Então a gente entra de novo nessa discussão, e com penhora, inclusive, da conta de pecúlio, né? Então a pessoa presa trabalha, algumas poucas trabalham, né? Também não tem trabalho no sistema prisional, ou a família deposita ali algum valor, tirando da própria subsistência. Ela vai ganhar, assim, no máximo 3/4 do salário mínimo, mas quando é feito trabalho interno na unidade, com rateio de valor entre 10, 20, 30 reais, né? Tem muitos casos assim, e esses valores ainda assim são penhorados. Então, essa realmente é a lógica perversa que a gente está vivendo. Por outro lado, a gente tem as debêntures incentivadas. Então, o que é isso? Né? Veio um decreto aí, em abril de 2023, do governo federal, prevendo, fazendo uma alteração, na realidade, num decreto mais antigo, de 2016. E esse decreto de 2016 regulamenta a lei das debêntures incentivadas. Então, o que é isso? Existem algumas áreas prioritárias no poder público,
que entre essas áreas de infraestrutura social, vai ter esse decreto aí que vai regulamentar o que seria, que vai contar de fato com um incentivo do governo federal, por isso que ela se chama aí debêntures incentivadas, né? E foi acrescido, então, em 2023, esse inciso, né, essa previsão, para que a segurança pública e o sistema prisional possam ser consideradas aí áreas prioritárias dentro dessa infraestrutura social por meio das debêntures incentivadas. E se a gente for lá para essa lei, ela vai falar o seguinte, que para esses setores, então, que forem elegidos como prioritários, você pode ter uma redução ou uma isenção fiscal. E aí é prevista uma isenção fiscal para os investidores, né, para as pessoas físicas, que comprarem esses títulos no mercado, na B3, que pode ser aí o mercado de balcão, a bolsa, enfim. Então, há uma pulverização no mercado financeiro para que as pessoas comprem esses títulos, então, como um incentivo para essa compra, por meio da isenção, não pagando, portanto, imposto de renda em cima do lucro dessa operação. Ou seja, é um ganha-ganha, mas para quem? De novo, né? Então, todo mundo vai ser incentivado a comprar em larga escala, quando a gente fala aqui de pulverização no mercado, essas debêntures justamente para incentivar que o sistema prisional possa crescer, como se isso fosse um desenvolvimento social, né? E aí choca muito esse nome social, porque de social a gente não tem absolutamente nada, a gente está vulnerabilizando as pessoas pobres, pretas, periféricas, as suas famílias que também cumprem pena junto, quando elas ficam na fila, quando elas não conseguem entrar, quando elas têm que abrir mão também dos seus valores, já que a gente está falando da questão econômica, de deslocamento para unidades sempre muito distantes de onde elas moram, né, tendo que prover, então, por seus familiares, alimentação, já que a unidade prisional, a privada, mais ainda, né, porque ela vai querer lucrar e fornecer cada vez menos alimento de pior qualidade, então as famílias têm que também levar os alimentos, isso quando os alimentos conseguem entrar, isso quando elas não têm que deixar de se alimentar, porque quando elas passam no scanner corporal, essas imagens são tidas como inconclusivas ou suspeitas, se é identificado algo, e elas são impedidas de entrar, muitas vezes submetidas à revista vexatória, a exame de toque no hospital, que também é uma revista vexatória. Então, a gente vai somando todas essas vulnerabilidades, depois, quando ela é solta essa dificuldade na inserção, para não dizer impedimento, né, no mercado de trabalho, para que ela possa, com todas as aspas do universo, se ressocializar, como se isso fosse possível. Por isso que a gente fala desse pretenso efeito ressocializador, né? Primeiro que a gente não precisa ressocializar ninguém, as pessoas elas já são suficientemente socializadas, mas a gente, enquanto sociedade, insiste nesse discurso com prisões cada vez mais fechadas para que a gente não veja o que está acontecendo lá dentro. E aí, quando a gente também fala do sistema prisional privado, as dificuldades ainda maiores da gente poder entrar nesse sistema. Então, tem um relatório de 2014 da Pastoral Carcerária em que ela aponta, inclusive, isso, né? Que mesmo com a lei de acesso à informação, ela não conseguia uma série de informações dessas empresas privadas. Então, se a gente já tem dificuldade de identificar o que acontece dentro de uma gestão pública dos presídios, quem dirá privadas. Então, a gente só consegue entrar nessa espiral de violações todas, enquanto deveríamos estar pensando no desencarceramento. E aí, quando a gente pensa em desencarceramento, voltando para a tornozeleira eletrônica, que deveria ser uma medida cautelar diversa da prisão, na verdade, o que a gente observa é que as pessoas que seriam soltas, elas já estão soltas, porque realmente não tem nenhum requisito legal, isso quando elas não ficam presas por não pagamento de fiança, de novo aí os valores envolvidos, mas elas vão sair com essa tornozeleira, com altíssimo custo, e com uma série de violações, como tornozeleiras para pessoas em situação de rua, sendo que a gente já tem uma resolução do CNJ que vai dizer que isso não é possível, a não ser com uma série de condições, né? Então, a gente tem visto muito aqui em São Paulo também, com a aquisição dessas tornozeleiras, a imposição da tornozeleira para o regime aberto. E isso em audiência de custódia, quando muitas vezes a própria decisão do juiz de execução não fez essa previsão desse requisito do uso da tornozeleira. Então, de novo, mais um lucro para o sistema e ganhando em cima de quem, novamente, né? Ninguém está olhando realmente para essas pessoas atingidas.
Mariana, eu já vi, né? Felizmente eu tenho um acesso muito privilegiado a muitas informações aí de vários estados aí de alunos que vêm me mandando as decisões, até livramento condicional. Eu já vi juiz também para fiscalizar a medida pena restritiva de direito. Vejam o quão absurdo é. E se não tem um advogado, uma defensoria pública para corrigir isso, fez coisa julgada, entendeu? E nós sabemos, Mariana, para quem atua na execução penal, que existem muitos processos, não tem intervenção da defensoria, não tem defensor dativo, não tem advogado. Porque o processo corre de ofício e não tem ninguém acompanhando o processo. É a pessoa privada de liberdade, o juiz e o promotor. Parece bizarro em 2023 falar disso, após a implementação, inclusive, de um sistema eletrônico que visa corrigir esses tipos de abuso. Mas sim, acontece. Há não muito tempo a gente descobriu um cara que estava cumprindo pena 20 anos no estado de Pernambuco, sem mandado de prisão. Não é só sem mandado de prisão, ele já tinha sido absolvido do homicídio que tinha sido denunciado. Então ele ficou 20 anos preso no sistema porque esqueceram dele. E ele achando lá que tava, sei lá, cumprindo pena, ou enfim, e tava lá. Então é o seguinte, nós vivemos hoje novas formas de perpetuação sempre do mesmo poder. Então nós vemos hoje a mudança de estratégias do Estado e de entes privados sempre em lucrar, né? E novas formas. Essa aqui é uma delas, que não deveria ser legitimada, e o Estado está avalizando isso. Sem nenhuma dúvida, e não vamos chamar esse governo atual de esquerda, porque não é, mas a gente que vê com bons olhos isso, né? Uma esquerda punitiva aí, enfim, mas... Só uma intervenção, Zé, desculpa. Teoricamente, o governo da classe trabalhadora, né? Teoricamente, o governo de esquerda, mas essa PPP é partido com a anuência do governo federal, né? E aí que tá. Por quê, né? Ministro dos Direitos Humanos, ministro da Segurança Pública, não que o ministro da Segurança Pública não fosse avalizar, porque eu acho que vai, tá? Avalizar esse tipo de prática PPP. Ele, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, ao meu ver, tem se mostrado, o ministro Flávio Dino, tenho o meu maior respeito por ele, mas ele tem se mostrado, de fato, muito punitivista. O Instagram dele, por exemplo, parece de um delegado ou de um policial que fica postando todos os dias foto de apreensão de droga, de arma e etc. Isso não me vejo um ministro da Justiça fazendo esse tipo de prática. Mas, enfim, críticas à parte e meu maior respeito a ele, eu queria ver uma manifestação dele sobre essa prática. Eu queria ver uma manifestação do ministro dos Direitos Humanos, exatamente para que eles se oponham à própria prática mercantil do Estado, que a gente sabe que o atual governo pegou o Brasil sucateado com dívidas bilionárias e precisa dar um jeito de mitigar os danos. A gente sabe disso. Isso aqui é uma estratégia econômica sobre um corpo violado. Até nos bastidores eu havia comentado, né, que eu vi uma entrevista no Opera Mundi em que tinha a fonte ali do Planalto, que conversaram com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. E que eles falaram que era uma questão assim que não tinha que fazer, que tinha partido ali do Ministério da Fazenda, né, do Fernando Haddad e da Casa Civil do Rui Costa. E daí aquela questão que a gente já fala, né, que eu já havia até criticado há pouco, né, o problema desse modelo de democracia liberal em que todo esse sistema político ele é financiado com esse recorte de classe, dessa elite econômica, financeira, e para que o governo tenha o mínimo de sustentabilidade, né, tem que acabar fazendo essas conciliações, concessões, senão, tranquilamente,
sobe ali um pedido de impeachment qualquer, né? A história tá aí para mostrar o que houve e derruba um governo. Então tem que ter esse tipo de conciliação com essas elites econômicas para ter o que eles chamam de mínimo de governabilidade, né? E, Augusto, tem também a questão dessas parcerias público-privadas terem a possibilidade de previsão da União como avalista, como garantidora. Então, se o Estado ele faz uma PPP e ele não consegue pagar, a União vai lá e cobre. Então, a gente tem mais uma forma de incentivo. E aqui eu reitero as palavras de vocês, né? Toda admiração e respeito aos ministros e ao Ministério, né, de Direitos Humanos, Ministério da Justiça. Eles, de fato, têm realizado grandes avanços, grandes posicionamentos, mas a gente precisa realmente desse apelo do governo federal como um todo para revisar essa decisão relacionada ao sistema prisional, né? De fato, as debêntures incentivadas, elas podem ser eventualmente discutidas em outras áreas, não sei, né? Não vou entrar aqui no mérito de cada uma, mas no sistema prisional é claro que não são. Então, se a gente tivesse uma revogação imediata dessa previsão no decreto, já seria um grande avanço, porque seria já, se não um desincentivo, pelo menos uma falta de incentivo, né, para essas formas privadas. Aqui em São Paulo, nós tivemos ação civil pública também pelo Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria de São Paulo, junto com diversas entidades da sociedade civil, para que a gente pudesse barrar justamente essa privatização. Aqui em São Paulo nós ainda não temos, né? E de fato as unidades que seriam aí privatizadas, elas já foram construídas e foram mantidas com uma gestão pública, mas é um risco que está sempre presente, até porque em São Paulo nós temos hoje 182 unidades prisionais, com mais 2 em construção, com entrega aí prevista para o final desse ano, começo do ano que vem. E nessa lógica de construção de cada vez mais presídios, se a gente incentivar que realmente o mercado entre nisso, que a gente permita os lucros ainda maiores em cima desses corpos negros, nós vamos ter resultados ainda mais desastrosos. Aqui em São Paulo, nós temos hoje, em média, 197 mil pessoas encarceradas. Nós chegamos a muito mais do que isso, né? Mas o encarceramento tem crescido a cada mês. E a gente só vê o aumento do encarceramento e uma dificuldade cada vez maior para tirar as pessoas lá de dentro. Então, não adianta nem falar, a pessoa vai sair com a pena vencida, né? Ela terminou de cumprir, vai sair. Não, nem assim ela sai. Como o caso que o José Flávio narrou, um de tantos. E é muito desesperador isso, porque a gente está tratando de milhares de vidas e de pessoas que são enxergadas apenas como mercadorias. Diante desse decreto de 2023, que veio com a previsão das debêntures incentivadas aí, e com o edital de Erechim, no Rio Grande do Sul, que realmente chamou muito a nossa atenção, né, por ter sido o primeiro aí depois disso, nós nos reunimos pelo coletivo Justiça Além do Cárcere, que reúne diversos atores e atrizes da sociedade civil, dos movimentos sociais e também de entidades como a Defensoria Pública de São Paulo, do Rio de Janeiro, a AJD, que é a Associação de Juízas e Juízes para a Democracia, o IBCCRIM, então, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a Pastoral Carcerária, seria injusto eu citar todos, né, porque acho que eu vou esquecer de alguém, é um grupo muito importante que a gente trata de diversos temas, e a privatização foi, então, trazida para o nosso grupo. Nós nos debruçamos sobre isso, realizamos, então, uma nota técnica conjunta, mostrando qual seria a base normativa que tem sido utilizada para essa privatização, a situação de Erechim, que nos parece mais urgente, já que o leilão está previsto agora para o mês de outubro, né, para os próximos dias, e nós destrinchamos os principais problemas que existem já nas experiências desastrosas no Brasil, desse modelo privado de gestão do sistema prisional e também da construção das unidades, e também mostrando os desastres no modelo privado norte-americano. Então, a gente evidencia Pedrinhas, caso de Amazonas, mostrando, inclusive, como há uma maior violência
né, da gestão privada, porque realmente não é algo da gestão privada, né? A gente não tem como terceirizar esse poder, essa força do Estado em cima dos corpos das pessoas. Então, com um embasamento técnico e também bastante crítico, como nós fizemos aqui, a gente apresentou essa nota. Nós contamos com o apoio da sociedade civil, de diversas outras defensorias e entidades. Então, quase 90 entidades assinaram a nota, isso num período muito curto de tempo. Então, a gente teve um único dia para conseguir colher todas essas assinaturas, senão a gente com certeza teria muito mais. Nós oficiamos diversos ministérios, diversos órgãos também do governo federal, inclusive também o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, apresentando essa nota, as nossas preocupações, e a gente faz requerimentos aí ao final dessa nota, né, para que sejam realmente impedidos esses incentivos fiscais e financeiros para os investidores privados, para fomentar as PPPs no sistema de cogestão, no sistema prisional, com a revogação urgente, que a gente conversou também, dessa previsão de que o sistema prisional pode contar com financiamento dessas debêntures incentivadas, e também com a suspensão imediata desse procedimento licitatório para a privatização do presídio de Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, esse foi o nosso apelo, mais um apelo, né? A gente sabe que a discussão não é nova, a gente vem aí há tantas décadas discutindo esse tema, e é muito triste que a gente tenha que sempre voltar nele e tentar, às pressas, obstar esse processo de ingresso das empresas nessa situação de massacre das pessoas presas, né? Acho que não tem outro nome, realmente, para o encarceramento que a gente tem visto no Brasil e no mundo, porque a gente sabe que não é possível melhorar o sistema prisional, né? A gente não vai ter o sistema prisional humanizado, isso jamais vai acontecer, a gente tem que desencarcerar pessoas, mas que até lá elas tenham condições dignas de poder sobreviver e resistir dentro dos muros da prisão. E a gente só vai ter um sucateamento ainda maior com essa privatização. Só fazer um adendo, Mariana, e é uma coisa que me veio à mente agora. Eu tenho um artigo do professor Roy, que ele fala sobre números clausos, e é uma coisa que eu acho que a gente precisa, de fato, incorporar e incorporar no nosso raciocínio, tá? Enquanto críticos, operadores do direito, advogados, defensores e pessoas que estão relacionadas ao cárcere. No sentido de que construção de prisão nunca é algo positivo, porque demonstra tanta falha enquanto sociedade de exigir de fato mais e mais prisões e exigir mais e mais pena privada de liberdade, que isso é ilógico, tá? As regras de Kyoto deveriam ser expandidas, mas evidencia não só a falha da sociedade e do Estado, sabe? Mas do ser humano, né? Enquanto ser humano, sobretudo, deveríamos de fato parar, refletir e, sei lá, abolir as prisões como elas são, tá? Eu tenho uma visão enquanto cidadão, enquanto pensador, enquanto pesquisador, sabe? Mas as prisões, como elas são, hoje em dia, não fazem sentido para ninguém. Busca-se simplesmente a neutralização, e agora a gente está tentando restabelecer algo que lá em 1850 era uma prática, que era, de fato, tornar as cárceres fábricas. Nesse estudo que a Mariana fez, né, nessa nota de privatização, nesse colegiado, ela cita, inclusive, o exemplo dos Estados Unidos, em que marcas como Victoria's Secret, Starbucks, Nintendo, Microsoft, eu estou de fato lendo aqui o texto, tá? Fazem ou já fizeram uso do trabalho carcerário na fabricação de seus produtos, que posteriormente, logicamente, são vendidos a preços altos, sem que as pessoas presas tenham qualquer retorno com isso. Só que daí, muitas delas, inclusive, não conseguiram manter esses tipos de trabalho dentro das unidades e foram explorar trabalho asiático, né? Mas, além disso, algo também que precisa ser notado,
é que aqui no STF, né, nós já tivemos decisão sobre a relatoria do ministro Fux, da ADI, de fato, autorizando esse pagamento de 3/4 do salário mínimo, né, abaixo do salário mínimo, inclusive autorizando a penhora desses valores remanescentes, ou que isso seja também revertido em pagamento de multa. Então é aquilo que a gente estava falando, é o feudo, é uma nova forma de escravidão. É o Estado, é a iniciativa privada agora, né, trabalhando no sistema prisional e, de fato, explorando uma mão de obra muito barata. E talvez isso, se a gente começar a fazer esses links, nós temos o aval de muitos estados para cumprimento de pena em containers, né? Que daí eles vêm, de fato, é uma nova... fazer um raciocínio, né? É um local que era, de fato, utilizado para transporte de mercadoria. E o trabalho e essas pessoas estão sendo enxergadas hoje como mercadoria no sistema prisional. É bizarro, é algo que me machuca muito. É que vocês não estão me vendo aqui, mas eu tô fazendo caras e bocas o tempo inteiro aqui quando a Mariana e o Augusto estão falando. Me incomoda muito tudo isso. E, de fato, a gente tem que ler com muito senso crítico tudo isso, questionar, e não simplesmente questionar por questionar, mas questionar, como a Mariana muito bem falou e fez, com muita técnica, com um pensamento sóbrio, mas não deixar também de pensar criticamente essas temáticas. Então, Mariana, eu só tenho a te agradecer por isso. Bem, Zé, eu concordo com tudo que você disse, só peço licença para fazer só uma pequena correção, vamos chamar assim, na hora que você falou que é um feudo. Não, eu digo que é o modo de produção capitalista, e é isso aí mesmo. E é o modo de produção capitalista que está funcionando muito bem, inclusive, aquilo que se propõe. Muito bem. Que a concentração do capital dentro daqueles que são os detentores do meio de produção, e funciona muito bem. Mas agora a questão é, funciona bem para quem? Essa é a questão. O capitalismo funciona muito bem como modo de produção, mas funciona bem para quem? Bem, gente, tivemos aqui essa conversa. Quero mais uma vez agradecer aqui ao José Flávio Ferrari, a doutora Mariana Duarte aqui pela presença. Foi uma conversa muito interessante, é um tema assim, importantíssimo, né? Temos que discutir e fazer pressão, né, no poder público para, pelo menos, barrar nessas pautas que são totalmente prejudiciais à sociedade. E deixo aqui o espaço aberto também, se os convidados quiserem fazer suas considerações finais, fazer alguma indicação, alguma recomendação para os nossos ouvintes de alguma obra, alguma rede social. Por favor, a palavra está com vocês. Muito obrigada, Augusto, José Flávio. Prazer imenso estar aqui com vocês para tratar de um tema tão difícil e tão importante. Eu vou deixar aqui como indicação a leitura da nota técnica, que está no site da Defensoria Pública de São Paulo. E também uma leitura extremamente necessária, que eu sei que é de conhecimento de vocês e de muitos, mas a gente sempre precisa voltar nela, né, da Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas, que trata justamente do complexo industrial prisional, que tem no encarceramento aí das pessoas presas e negras uma fonte inesgotável de lucro. Perfeito, Mariana. Acho que, com certeza, são temas aí que a gente consegue... que a gente tem que necessariamente ler, né? Vou fazer algumas indicações aqui, tá? Acompanhem o professor Máximo Souza, lá em 2016, 2018, ele escreveu alguns textos sobre privatizações, sobre o cenário neopolítico, neocapitalista latino-americano no sistema prisional, inclusive falando sobre o implemento do direito penal nos governos Dilma e Lula, tá? Ele é um argentino, mas que logicamente não pode deixar de analisar nossa realidade brasileira, porque nós somos o maior país da América do Sul. Também recomendo leitura, que aí o Augusto com certeza já ia fazer, que é do livro Cárcere e Fábrica, da Dario Melossi
e Máximo Pavarini. Também, logicamente, sob essa perspectiva disciplinar, novas formas de punição, nascimento do cárcere, também tenho que indicar Vigiar e Punir, de Michel Foucault, que, sem nenhuma dúvida, também são livros basilares para quem quer entender um pouquinho o sistema prisional. Tem um livro também, um livro, que é do Nils Christ, que chama Indústria e Controle do Crime. Nils Christ, que fala, inclusive na década de 1970, sobre o crescimento da tornozeleira eletrônica, sobre essa forma de privatização também das prisões e dos sistemas de apenamento, tá? Muito legal, muito bacana. E, Augusto, volto a palavra para você. Meu muito obrigado. Bem, as recomendações dos nossos convidados vão constar na descrição desse episódio. Eu também aproveito para fazer uma recomendação. Eu iria fazer a recomendação no Cárcere Fábrica, o Zé já citou, mas eu vou recomendar aqui o Criminologia Radical, do professor Juarez Serino dos Santos, que trata justamente dessa relação entre o modo, né, de produção capitalista e ao que se propõe o sistema penal. Eu creio assim, que é algo que está diretamente relacionado ao que discutimos hoje, certo? Também eu vou deixar aqui a recomendação do meu Instagram, que é o @augustorodrigues.criminal, e também, se os convidados quiserem divulgar o Instagram, Zé Flávio, quer divulgar o teu? @puxandopena. Doutora Mariana, gostaria de divulgar algum? Eu vou indicar aqui bom, todo mundo já segue também, né? O meu pessoal não vai ter nada muito interessante, mas se vocês puderem seguir da Defensoria Pública de São Paulo, também das defensorias de outros estados, do Rio de Janeiro, também tem uma comunicação muito incrível, assim como da Bahia, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e todo mundo aí que se dedica para essa pauta tão relevante de tratar o sistema prisional de uma forma muito séria e muito crítica, né? A gente realmente precisa se informar do que acontece dentro dos muros aí do cárcere, e fazendo só mais uma indicação, no site da Defensoria Pública de São Paulo, na área do Núcleo de Situação Carcerária, estão disponíveis os relatórios de inspeção realizados pelo UNESC, que é o Núcleo de Situação Carcerária. Então, nós entramos nos estabelecimentos prisionais, tiramos fotos, conversamos com as pessoas presas, com os funcionários, com a direção, justamente para evidenciar o que acontece ali dentro, tentando baixar um pouco os muros do cárcere e dar visibilidade para toda sorte de violação de direitos. Então, está todo mundo convidado para ver um pouco aí da realidade do sistema prisional paulista, que a gente sabe que se reflete no país inteiro. Obrigado mais uma vez à doutora Mariana Duarte, ao José Flávio Ferrari pela participação. Eu agradeço em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. E te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, que assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço.